Dizem que é verdade, que ainda hoje o coração do Algarve guarda muitas e muitas mouras encantadas. Essa história dizem que aconteceu de verdade. É a história de José Coimbra, também conhecido como Tizé da Serra, o caixeiro viajante, que ganhava a vida percorrendo os caminhos de Faro a São Brás. Era um bonito dia de primavera e Tizé da Serra, montado no seu burrinho, ia carregado de mercadorias quando passou pelas ruínas de Milréu a caminho de Estói. Nessa hora, o que ele viu lhe deixou pregado no chão. Diante dele estava uma moura encantada, uma moça linda, vestida com véus claros e transparentes, bordados de ouro e de prata. Ele esfregou os olhos e se lembrou das histórias que os pais contavam das mouras encantadas no Algarve, mas ele nunca tinha visto uma, principalmente assim, de repente. Mas ela sorria e, numa voz que parecia mais um canto de sereia ou um trinado de passarinho, ela disse: "Não tenha medo, venha comigo." E ele foi acompanhando a moura mata dentro, até que ela parou e pisou 1, 2, 3 vezes com seu pé descalço no chão. Um alçapão se abriu. Tizé da Serra pensou em fugir, mas não teve coragem. Então ela lhe sorriu e disse: "Vamos, desça atrás de mim." E ele foi. E lá embaixo era um palácio todo de ouro. As paredes eram de ouro, o teto todo de ouro e tinha uma cadeira de ouro aonde ele se sentou. Quando ela lhe disse: "Espere um pouco que eu já volto." Então ele ficou ali se beliscando para ver se tudo aquilo era verdade. Ele sentia um tremor estranho, como uma febre esquisita. E daí a pouco, de novo, ele não conseguiu pensar em mais nada, porque o que ele viu não permitiu que um pensamento lhe passasse na cabeça. O que ele viu não permitiu que uma palavra escapasse de sua boca. Diante dele estava a moura, segurando de um lado um terrível leão e do outro lado uma terrível serpente. A moura, então, perguntou se ele queria mudar de vida, trocar a vida de miséria que ele levava por toda aquela opulência. Ele não conseguiu responder, apenas fez que sim com a cabeça. Então ela disse que ele teria que aceitar 3 condições. A primeira delas era se deixar engolir e ser vomitado 3 vezes por aquele leão que era o irmão encantado dela. Depois, ele deveria se deixar abraçar 3 vezes por aquela serpente que era a irmã encantada dela. O seu corpo ficaria em chagas onde ela tocasse. E por fim, ela lhe beijaria a fronte, retirando dela os olhos santos do batismo. Só assim os 3 mouros estariam encantados e ele ficaria rico, ganharia todo aquele tesouro, toda aquela fortuna. Tizé da Serra não soube responder. Ficou com medo do leão, ficou apavorado com a serpente. Pensou em fugir, mas lhe faltava pernas. Pensou em rezar, mas não lembrava as orações. Então, com muito custo, ele conseguiu dizer: "Deixe-me pensar, depois volto e digo que resolvo." E quando ele achou que ela ia dizer que não, ela mandou sair o leão, a serpente, e deu de presente para ele 2 barras de ouro, dizendo: "Leve, é para você ir se acostumando com a riqueza." E assim, Tizé da Serra saiu do alçapão e se sentiu livre. Voltou correndo para casa, entrou com cautela, escondeu as 2 barras de ouro e não contou nada daquilo para ninguém. Mas à noite ele teve um terrível pesadelo. Ele começou a sonhar com o leão lhe engolindo e vomitando, com a cobra lhe envolvendo. Mas ele guardou o segredo.
Mas nas outras noites, os sonhos se repetiam e ele não teve mais uma noite de paz. Mas ele manteve-se fiel ao segredo. Então, os pesadelos foram diminuindo e ele achou que já estava livre. Mas aí vieram os maus negócios. Ele começou a perder tudo o que tinha, a se endividar e a ficar na mais terrível miséria. Então ele pensou que o único jeito era vender aquelas barras de ouro e esquecer de uma vez por todas daquele encontro. Foi até a gaveta e pegou as barras de ouro e olhou para elas como uma tábua de salvação. Mas nesta hora ele começou a ficar cego. Foi só o tempo de guardar as barras de ouro de novo e gritar que estava cego. Cego! E de nada adiantaram os remédios, as rezas, as bruxarias, nada lhe devolveu a visão. Cada vez mais desesperado, ele juntou as moedas que tinha e pediu à mulher que o levasse até Faro para visitar uma especialista de olhos de quem se diziam maravilhas. A mulher, então, colocou ele em cima de um velho jumento, montou em outro e seguiu com ele a caminho do médico. Mas quando eles passaram perto das ruínas de Milhel, ela sentiu necessidade de tratar os animais. Sentou Tisé da Serra numa pedra e foi dar de comer e foi dar água aos bichos. E nessa hora, ele sentiu uma presença perto dele. Quem está aí? Era ela, a Moura encantada que lhe esperava. Ele dizia que ele havia faltado com a promessa. E era por isso que ele estava naquela situação, cego e pobre. E que se ela havia lhe poupado a vida, era porque ele havia guardado o segredo dela e dos seus irmãos. Tisé da Serra não soube o que responder. Ele sentiu pena da Moura encantada, sentiu pena dos irmãos encantados dela, sentiu pena dele, da sua triste sina, e começou a chorar toda aquela amargura que lhe ia no coração. E a Moura se comoveu. A Moura se emocionou e disse: eu vou te perdoar porque teu coração é bom. Volta para tua casa e amanhã, quando os primeiros raios de sol baterem no seu rosto, você vai ouvir 2 estalos. Em seguida, começará a enxergar primeiro as casas, depois as gaiolas com os canários dentro. Ele quis beijar a sua mão, mas ela já havia desaparecido. Quando a mulher chegou, ele disse que queria ir embora, que não ia mais em médico nenhum. A mulher aceitou. Voltaram para casa e naquela noite ele nem dormiu. Assim que a mulher se mexeu na cama, ele lhe pediu que lhe levasse para fora, que ele queria sentir o sol nascer. A mulher lhe fez à vontade, sentou-lhe numa cadeira e se pôs a varrer o quintal. E quando os primeiros raios de sol surgiram, ele ouviu os 2 estalos no rosto. E em seguida, ele começou a enxergar as casas, depois as gaiolas com os canários dentro e tudo à sua volta. Ele começou a gritar que estava curado. A mulher se ajoelhou e deu graças a Deus. Então, Tisé da Serra voltou a ser o velho caixeiro viajante que cortava os caminhos de Faro a São Brás. Nunca ninguém soube porque ele não passava mais pelas ruínas de Milhel. Também nunca ninguém soube o que aconteceu com as barras de ouro. Mas a Moura, essa ainda está lá, aguardando o dia em que alguém aceite desencantá-la e desencantar o seu irmão leão e a sua irmã serpente.